Olá pessoal, nessa aula aprenderemos sobre leis de potência. Vamos verificar o que são essas leis, quais são as propriedades da lei de potência, vamos realizar a inferência dos seus parâmetros e também como nós realizamos a simulação. Então basicamente uma lei de potência é dada por f de x é igual a uma constante x a menos alfa e ela indica que valores altos de x ocorrem com baixa probabilidade, ou seja, são valores extremos que são raros, enquanto valores baixos ocorrem com alta probabilidade. Nós vamos ver que essa lei ocorre nos mais diversos sistemas e ela é extremamente importante quando nós estamos lidando com um conjunto de dados. A lei de potência surge nos mais diversos sistemas. Então, por exemplo, na lei da gravitação universal que foi proposta por Isaac Newton, nós temos que a força entre dois planetas é dada pela constante gravitacional vezes a massa do primeiro planeta, a massa do segundo, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Ou seja, f de x nesse caso é simplesmente uma constante x a menos 2, então segue uma lei de potência com expoente 2. Na lei de Kepler, que é uma lei que relaciona a taxa metabólica com a massa de um organismo, também segue uma lei de potência, ou seja, Q é m elevado a 3 quartos, então se nós plotarmos na escala log-log, nós vamos verificar uma reta. A lei de potência ocorre em fractais, devido à autossimilaridade dos fractais, na diversidade de espécies, na lei de Stefan-Boltzmann, na lei de Kepler, na distribuição de renda, nas redes neurais, nos mais diversos sistemas, desde sistemas físicos, biológicos e até econômicos, e é importante nós sabermos identificar essa lei, porque geralmente ela está relacionada com o mecanismo gerador dos dados. Então, essa aula a gente vai aprofundar essa lei, vamos aprender bastante sobre a lei de potência e as suas principais propriedades. Então aqui nós temos uma comparação entre a lei de potência, que é simplesmente f de x é igual a uma constante x a menos alfa, comparando com uma distribuição normal, cuja distribuição de probabilidade, a função densidade de probabilidade, f de x é 1 sobre raiz de 2π sigma exponencial de menos 1/2 x menos 1 sobre sigma ao quadrado. Então, na distribuição normal, nós temos que os valores se distribuem ao redor de um valor médio, com uma certa variância, e nós temos que o valor mínimo, por exemplo, da velocidade de carros, varia entre 40 e 100 km, e no caso da altura de homens, o valor médio se distribui em torno de 1,40 m, ao redor de 2,10 m, 2,20 m. Na lei de potência, nós temos um caso completamente diferente. Nós temos uma cauda longa, esses valores extremos ocorrem com baixa probabilidade, enquanto que os valores baixos eles ocorrem com alta probabilidade. Então, se nós simplesmente colocarmos essa distribuição numa escala log-log, ou seja, log de f de x é simplesmente menos alfa log de x mais uma certa constante, chamada de C2, nós podemos simplesmente escrever que y é simplesmente ax mais b, ou seja, a equação de uma reta. Então nós temos que, na escala log-log, a lei de potência é dada por uma reta, e a inclinação dessa reta é simplesmente o coeficiente alfa. Então nós vemos que a lei de potência ela é completamente diferente da distribuição normal que a gente aprende nos cursos de estatística tradicional. Então a lei de potência é caracterizada por valores extremos que ocorrem com baixa probabilidade. Então aqui nós temos alguns exemplos de lei de potência. Então ele ocorre, por exemplo, na distribuição de palavras de um texto, é chamada lei de Zipf. Ocorre no número de citações de artigos. A gente vai ter poucos artigos que são muito citados, enquanto que a maioria dos artigos são pouco citados. Na distribuição do diâmetro das crateras lunares, o que ocorre é que a probabilidade de ocorrer um impacto alto é muito baixa, enquanto que impactos pequenos ocorrem com maior frequência. Na distribuição do número de livros vendidos, isso indica que alguns livros são muito vendidos, vende-se milhões de cópias, enquanto que a maioria dos livros são pouco vendidos. Distribuição da população das cidades, então nós temos algumas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, que são altamente povoadas, enquanto que a maioria das cidades apresentam poucos habitantes. E na magnitude de terremotos, então nós temos que terremotos de alta intensidade ocorrem com baixa frequência, enquanto que abalos de pouca intensidade ocorrem a todo momento. E a lei de potência a gente não pode confundir com a distribuição exponencial. f de x é simplesmente lambda e menos lambda x. Essa distribuição a gente pode ver que ela cai mais rapidamente do que a lei de potência, então ela vai rapidamente para
para próximo de zero. Ou quando nós colocamos na escala log-log, nós vemos que ela não vai formar uma reta. Então, portanto, elas são completamente diferentes. Então, a gente não pode confundir a lei de potência com a distribuição exponencial, que é aquela que ocorre em diversos processos, como, por exemplo, no processo de Poisson, e é uma distribuição que não apresenta memória, como nós vimos nas aulas anteriores de probabilidade estatística. Então, no caso discreto, nós temos que x vai ser uma variável aleatória discreta. Então, nós temos que p de x igual a x é simplesmente uma constante x a menos alfa. Para encontrar essa constante, é uma constante normalizadora, nós temos que um somatório de x é igual a x min até infinito da constante x a menos alfa, e esse somatório tem que ser igual a 1. Então, nós temos que C, somatório de x igual a xmin até infinito x a menos alfa igual a 1. Então, nós temos que C é simplesmente 1 dividido por esse somatório aqui, onde esse valor xmin é o valor mínimo para o qual nós observamos essa lei de potência. Em alguns casos, o xmin pode ser, por exemplo, igual a 1. Então, nós temos que p de x igual a x é simplesmente x a menos alfa dividido por um somatório de x igual a xmin até infinito de x a menos alfa. E esse termo de baixo aqui é chamado função zeta generalizada de Riemann. Então, agora nós temos então o formato dessa distribuição lei de potência no caso discreto. No caso contínuo, a ideia é parecida. Então, agora x vai ser uma variável aleatória contínua. Então, nós temos que a função densidade de probabilidade, f de x, é simplesmente uma constante x a menos alfa. Para encontrarmos essa constante, nós temos que a integral de menos infinito até infinito de f de x dx tem que ser igual a 1. Então, vai ser uma integral de um certo valor x mínimo, para o qual nós verificamos a lei de potência, até infinito, constante x a menos alfa igual a 1. Então, nós temos que constante x elevado a menos alfa mais 1 dividido por menos alfa mais 1 de x é igual a xmin até infinito, isso aqui vai ser igual a 1. Então, nós temos que essa integral aqui vai ser finita apenas se menos alfa mais 1 for menor que zero. Por quê? Porque na hora que eu pegar esse infinito, vai ser infinito elevado a menos alfa mais 1. Então, se ele for negativo, isso vai dar zero. Caso contrário, essa integral vai divergir. Então, nós temos que alfa tem que ser maior que 1. Então, daqui nós obtemos que C vezes, então, se menos alfa mais 1 for menor que zero, vai dar zero. E, no caso de xmin, seria xmin elevado a menos alfa mais 1, dividido por menos alfa mais 1. Isso aqui é igual a 1. Então, aqui a gente conclui que menos C, xmin, elevado a menos alfa mais 1, dividido por menos alfa mais 1 é igual a 1. Então, daqui a gente conclui que C é simplesmente alfa menos 1 vezes xmin elevado a alfa menos 1. Então, nós concluímos então que a nossa função f de x vai ser igual a alfa menos 1 dividido por xmin vezes x dividido por xmin elevado a menos alfa. Então, essa aqui vai ser então a nossa função densidade de probabilidade no caso da lei de potência. Então, comparando o caso discreto com o caso contínuo, nós vemos que o caso contínuo é mais simples, porque no caso discreto aparece aquela função zeta de Riemann e acaba sendo bastante complicado calcular algumas propriedades. Então, nessa aula a gente vai focar no caso contínuo apenas. Então, nós vamos calcular as propriedades para a distribuição lei de potência apenas para o caso em que x é uma variável aleatória contínua. Então, agora vamos calcular os momentos da distribuição lei de potência. Então, o momento de uma distribuição de probabilidade ele é definido por esperança de x elevado a m é simplesmente uma integral de menos infinito até infinito x elevado a m f de x dx. Então, vamos calcular para o caso m igual a 1, que seria o primeiro momento, que seria a esperança. Então, nós temos que a esperança de x vai ser simplesmente uma integral de xmin até infinito de x vezes a constante x a menos alfa dx. Então, vai ser simplesmente uma constante, uma integral de xmin até infinito de x a menos alfa mais 1 dx. Ou seja, é uma constante x a menos alfa mais 2 dividido por alfa mais 2 de x é igual a xmin até infinito.
O resultado dessa integral vai depender, então, se esse valor do expoente é positivo ou não. Então, nós temos que a esperança de x vai ser simplesmente infinita, ou seja, vai divergir se menos alfa mais 2 for maior que zero, ou seja, se alfa for menor do que 2, ou ela vai ser simplesmente a constante x min elevado a menos alfa mais 2 dividido por alfa mais 2 se alfa for maior do que 2. Então, portanto, para alfa maior do que 2, nós temos que a esperança de x vai ser simplesmente a constante, que é igual a alfa menos 1 x min elevado a alfa menos 1 elevado a menos alfa mais 2 dividido por alfa menos 2. Então, realizando a conta aqui, nós temos que a esperança de x vai ser simplesmente alfa menos 1 dividido por alfa menos 2 vezes x min, onde alfa é maior do que 2. Para o caso do segundo momento, temos que a esperança de x ao quadrado é simplesmente uma integral de x min até infinito de uma constante x a menos alfa x ao quadrado dx, ou seja, é uma constante, uma integral de x min até infinito de x elevado a 2 menos alfa dx, então vai ser simplesmente uma constante x elevado a menos alfa mais 3 dividido por 3 menos alfa de x é igual a x min até infinito. E esse momento ele vai ser finito para determinados valores de alfa. Então, por exemplo, ele vai ser infinito se alfa for menor do que 3, ou, colocando aqui o valor da constante c, vai ser igual a alfa menos 1 dividido por alfa menos 3 x min ao quadrado se alfa for maior do que 3. Então, de maneira geral, nós podemos calcular que a esperança de x elevado a m vai ser uma integral de x min até infinito de x elevado a m constante x a menos alfa dx vai ser simplesmente a constante x elevado a m menos alfa mais 1 dividido por m menos alfa mais 1 de x é igual a x min até infinito. E, novamente, esse momento vai ser finito para alguns valores de alfa, ou seja, a esperança de x elevado a m, resolvendo essa integral e colocando o valor da constante, vai ser igual a alfa menos 1 dividido por alfa menos 1 menos m, x min elevado a m, onde alfa é maior que m mais 1. Então, este é o momento de ordem m para x quando x segue uma lei de potência. Então, por exemplo, se 2 é menor ou igual que alfa, que é menor que 3, então a média existe, mas os momentos de ordem superior não existem, ou seja, eles divergem. E aqui podemos fazer uma observação importante, que é a seguinte: no caso de dados, quando nós formos calcular o momento, na verdade vai ser uma aproximação, vai ser o momento amostral, nós temos que vai ser simplesmente 1 sobre n, somatório, de igual a 1 até n, de xi elevado a m, e nesse caso vai ser sempre finito, porque no caso de dados pode ser um valor bastante elevado, mas o valor vai ser sempre finito. Então, na prática, a gente sempre consegue calcular esses momentos, ele só vai divergir quando n for para o infinito. Mas o que a gente tem que aprender nesse caso aqui é que o momento de ordem m da distribuição lei de potência depende do valor de alfa. Então, dependendo do valor de alfa, a gente não consegue calcular esses momentos porque eles divergem. Então, diferentemente das outras distribuições que a gente aprendeu nas aulas anteriores, onde a gente sempre consegue calcular os momentos, no caso da lei de potência, nem sempre é possível. Uma propriedade importante da lei de potência é chamada ausência de escala. Ou seja, se nós calcularmos f de a vezes x, onde há uma constante, isso aqui é simplesmente uma constante a vezes x elevado a menos alfa, ou seja, é simplesmente uma constante a menos alfa x a menos alfa, então é igual a menos alfa
constante x a menos alfa, e isso aqui é simplesmente igual a menos alfa f de x. Portanto, nós não mudamos o formato de f de x quando nós multiplicamos por uma constante. Isso quer dizer, se eu olhar essa distribuição em diferentes escalas, ela vai continuar sendo uma lei de potência. Então, o formato da distribuição ele não muda quando nós multiplicamos a lei de potência por uma constante, ou seja, se nós mudamos a escala, ela continua sendo uma lei de potência. Isso é relacionado, na verdade, com fractais, porque em fractais ele possui uma autossimilaridade, ou seja, dependendo da escala que eu olho, eu sempre vejo as mesmas propriedades. E isso é bastante diferente do caso da distribuição exponencial, por exemplo. No caso da distribuição exponencial, nós temos que f de x é igual a lambda e a menos lambda x. Então a gente sabe que essa distribuição ela também tem uma cauda longa e é parecida com a lei de potência, mas não é igual. Então nós temos que f de a vezes x é lambda e a menos a lambda x. E nesse caso eu não consigo escrever como sendo, por exemplo, um g de a vezes um f de x, que é igual a um g de a vezes f de x, que é o caso que eu consigo na lei de potência, porque nesse caso isso seria então uma função de a vezes um f de x. Então, portanto, quando nós multiplicamos a exponencial por uma constante, nós modificamos então a escala, ou seja, ela não apresenta essa ausência de escala. De fato, a lei de potência vai ser a única distribuição que apresenta a ausência de escala. Imagine que temos um conjunto de dados e estamos interessados em determinar qual é o modelo gerador dos dados. Ou seja, dado que nós temos esse conjunto, seria esse o modelo gerador dos dados? Ou seria esse? Ou ainda esse? Ou ainda esse? Então, nosso objetivo é encontrar o valor de alfa que aparece na nossa lei de potência. Queremos estimar qual é o valor de alfa que foi usado para gerar esses dados. Então, para isso, o que nós vamos fazer é simplesmente coletar amostras x1, x2, xn, todas independentes e identicamente distribuídas, todas com a mesma distribuição f de x, e nós temos que a probabilidade de que os dados foram gerados por f de x é simplesmente um produtório, porque as amostras são independentes, de igual a 1 até n de alfa menos 1 xmin, xi sobre xmin elevado a menos alfa. Então, esta é a nossa verossimilhança. E para encontrarmos o valor de alfa, nós precisamos maximizar esta função. Então, nós queremos encontrar o valor de alfa que mais provavelmente foi usado para gerar os dados que nós observamos. Então, se nós calcularmos o logaritmo dessa função, vai ser então o logaritmo da função verossimilhança, nós temos que esse logaritmo, ln de p de x dado alfa. Quando nós aplicamos o logaritmo do produto, ele vira uma soma, então vai ser simplesmente um somatório de igual a 1 até n. Agora, aplicando o logaritmo nessa função, vai ser simplesmente ln de alfa menos 1. O termo de baixo fica negativo, então seria menos ln de xmin menos alfa, porque a gente sabe que logaritmo de a elevado a b é b logaritmo de a, então cai o expoente, ln de xi dividido por xmin. E isso aqui vai ser simplesmente n ln de alfa menos 1, porque a gente está somando constantes, né? Menos n ln de xmin menos alfa somatório de igual a 1 até n, ln de x sobre xmin. Para encontrar o máximo dessa função, então nós vamos derivar L com relação a alfa e igualar a zero. Então, fazendo isso, nós teremos que vai ser simplesmente n dividido por alfa menos 1. Esse termo aqui vai ser simplesmente zero, porque não depende de alfa. E o outro termo vai ser simplesmente menos um somatório de ln de xi sobre xmin. E isso aqui vai ser igual a zero. Então, com isso, a gente vai chegar aqui, n dividido por alfa menos 1, vai ser igual a um somatório de ln de xi sobre xmin. Então, a gente vai tirar aqui alfa menos 1, vai ser igual a n dividido por esse somatório. Então, a gente chega finalmente que o nosso alfa estimado é simplesmente 1 mais n vezes um somatório de igual a 1 até n de ln de xi sobre xmin elevado a menos 1. Então, este é o estimador de máxima verossimilhança para o valor de alfa. E agora vamos ver como é que nós usamos então esse resultado em Python para a gente estimar o valor de alfa para um conjunto de dados. Então aqui nós temos um código para a gente realizar a estimação do valor de alfa. Então nós vamos ler dados das cidades brasileiras, da população das cidades brasileiras. Esses dados são do IBGE. Depois que nós lemos, nós vamos usar a biblioteca chamada PowerLaw. Essa biblioteca ela permite que nós estimemos xmin e alfa. Eu não falei como a gente estima o xmin, mas na verdade
A estimativa do X-min, ela envolve, por exemplo, a distância de Kolmogorov-Smirnov. Eu não falei nessa aula, então a gente vai ter que gravar uma aula só sobre isso. Mas essa biblioteca já tem implementado o método, então a gente vai simplesmente fazer um fitting no dado que a gente leu. Depois eu vou simplesmente determinar quem é o X-min, vou determinar quem é o alfa, vou mostrar esses dois valores e depois a gente vai simplesmente plotar os resultados. Então nós vamos plotar os dados e vamos plotar o modelo. Então nós temos aqui o modelo é dado pela linha, os dados é dado pelos círculos, e nós vemos que o valor de alfa estimado é 2,13 e o valor do X-min 22.151. Então com isso nós podemos então estimar os parâmetros de uma distribuição lei de potência. Além disso, nós podemos também gerar dados de acordo com uma distribuição lei de potência. Para isso nós usamos simulação de Monte Carlo e usando o método chamado método da transformada inversa, nós temos que o valor x, que é o valor que vem de uma distribuição lei de potência, ele é igual a x-min, 1 menos u, elevado a menos 1, dividido por alfa menos 1. Onde esse valor u é o valor de uma distribuição uniforme em 0 e 1. Então, como é que nós fazemos isso? Nós vamos então determinar que alfa é igual a 3, x-min é igual a 1. Então, esses valores a gente assume no início da simulação. Vamos gerar 10.000 valores. E depois disso, então a gente vai fazer esse for. Aqui nós geramos um valor uniforme em 0 e 1. E aqui nós usamos então essa equação que está definida aqui em cima. Então guardamos os valores, mostramos através de um histograma, mostramos a curva teórica e vamos mostrar também na escala log-log e na escala linear. Então nós temos aqui os valores são dados pelos círculos, essa curva intracejada mostra a curva teórica e aqui nós temos também o caso na escala log-log. E notem que para valores altos de x, ele difere muito dessa reta, ou seja, ele sai muito da reta. Na verdade, isso ocorre por causa que nós estamos gerando os dados em um conjunto finito. Então, quando nós aumentamos o tamanho da amostra, o número de simulações, ele vai convergir cada vez mais para essa reta e no limite, que o n é muito grande, ele vai para o infinito, ele acaba obedecendo exatamente essa lei. Então é importante ter em mente que nós sempre temos uma divergência entre os valores gerados e o valor do modelo. Podemos também plotar a distribuição acumulada complementar, porque ela vai, de certa forma, melhorar essa discrepância aqui. Então, como é que a gente faz isso? Nós simplesmente calculamos aqui a distribuição acumulada e a acumulada complementar é simplesmente 1 menos a acumulada. Então, fazendo isso, gerando de novo o histograma, a gente vê que ele se aproxima mais, então, da distribuição lei de potência. E para fazermos a estimação de verossimilhança, como nós vimos na parte teórica, nós determinamos que o alfa chapéu é 1 mais n vezes ln de xi sobre xmin elevado a menos 1. Então nós implementamos aqui esse cálculo, então nós fazemos aqui log de o valor dos dados, seria o xi dividido por xmin, vou somar todos esses valores, e depois eu falo que o alfa é 1 mais n dividido por esse valor. Então, fazendo isso, nós temos que o alfa que eu usei para gerar os dados, alfa igual a 3, que está aqui em cima, que está aqui, e o valor que ele estimou é igual a 3,01, ou seja, ele estima bastante bem. E também podemos mostrar agora para o modelo original. Então, agora vamos usar um alfa igual a 2,5, xmin igual a 1, vamos gerar 1.000 valores, fazer de novo a simulação, nós vamos mostrar então na escala log-log, mostramos a curva teórica e utilizamos a estimação por máxima verossimilhança. Então aqui nós temos que a linha em preto é o modelo original e a linha tracejada ela é o modelo estimado. Então a gente vê que se aproxima muito bem. Então no fundo, quando a gente utiliza então o estimador de máxima verossimilhança, a gente pode ver que ele consegue estimar muito bem o valor de alfa. Bom, pessoal, então essa aula nós tivemos apenas uma introdução às leis de potência, então nós calculamos diversas propriedades e fizemos uma estimação usando máxima verossimilhança, mas essa lei de potência ela é objeto de estudo até hoje, então tem muitos métodos para determinar se um conjunto de dados realmente segue uma lei de potência. Para isso, o método tradicional, por exemplo, é um teste de Kolmogorov-Smirnov, que a gente vai ver em outra aula, mas quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, eu sugiro esse artigo aqui do Clauset, do Chalice e do Newman, em que eles mostram como que esses dados
seguem uma lei de potência, como é que nós analisamos dados que seguem uma lei de potência, como é que nós calculamos diversas propriedades e como é que nós realizamos a inferência. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e nos vemos então nas próximas aulas.